criava cães Rottweilers de grande porte. E naquele momento em que um pedaço de carne cai na frente dos cachorros, é óbvio que eles começaram... Eu tenho absoluta certeza que você acompanhou na época o assassinato, a morte de Elisa Samúdio. E o principal acusado era o ex-goleiro Bruno. O goleiro na época de maior destaque do futebol brasileiro, prestes a ser vendido para um clube europeu. Tudo bem, só que eu tenho também absoluta certeza que você imagina que Elisa Samúdio foi morta com partes do corpo seccionadas e jogadas para os cachorros Rottweiler. Isso não aconteceu. Muita gente acha que Elisa teve o corpo seccionado e partes do corpo foi chumbado na parede da casa do executor. Isso também não aconteceu. E eu vou te explicar o porquê. Eu cobri esse fato, eu cobri esse crime pela Rede TV, principalmente no programa Tarde é Sua, da Sônia Abrão. Eu conversei e entrevistei suspeitos, testemunhas. Fiquei amigo do delegado do fato, Edson Moreira. Fiquei amigo da mãe de Elisa Samúdio, Dona Sônia. Tudo bem, eu vou te contar nesse vídeo o que aconteceu com Elisa Samúdio, como ela foi morta e por que o corpo não foi localizado até hoje. Meu nome é Jorge Lordello. Se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. O casamento dos pais após o nascimento durou pouco mais de um ano. Aos 13 anos de idade, Elisa Samúdio já demonstrava vontade de sair de casa, mas ela não tinha condição nenhuma financeira e também nem idade. Mas quando ela completa 18 anos, com os documentos nas mãos, ela resolve sair de casa, ir para a cidade de São Paulo, tentar a vida como modelo, pois ela era uma mulher muito bonita. Agora, fique imaginando uma menina de 18 anos na cidade de São Paulo sem conhecer ninguém. Tentou a carreira de modelo, mas nada conseguiu. E, infelizmente, ela começou a fazer programa, ou seja, sair com homens por dinheiro. Entre 2005 e 2009, ela também fez alguns filmes eróticos, alguns filmes pornográficos, aonde ela utilizava o nome de Fernanda Farias. No inquérito policial que eu tive acesso, Elisa Samúdio alega que conheceu o goleiro Bruno no Rio de Janeiro em 2008. Mas o Bruno alega que conheceu Elisa Samúdio em maio de 2009, numa churrascada de um jogador na época do Clube Flamengo, aonde o goleiro Bruno também jogava. Na verdade, esse churrasco era uma orgia, onde tinha vários jogadores do Flamengo, outros amigos, garotas de programa. E durante essa orgia, goleiro Bruno manteve relação sexual com Elisa Samúdio. E também consta nas investigações que o preservativo do goleiro Bruno rompeu neste dia, nesta orgia. Depois dessa festa, dessa orgia na casa do jogador do Flamengo, o que aconteceu? De alguma forma, houve uma química entre o goleiro Bruno e Elisa Samúdio e eles passaram a se encontrar com uma certa frequência. O goleiro Bruno, nessa época, estava casado. E ele fez o quê? Primeiro, ele pede que Elisa Samúdio pare de fazer programas com outros homens. E ela teria atendido esse pedido do goleiro Bruno. Mas ela comentou, pera um pouquinho, eu estou gostando de você. Você está casado. E ele disse, calma, eu estou num final de casamento, a minha esposa fica mais em Minas Gerais e eu vou terminar o relacionamento com ela.
Só que em agosto de 2009, esse romance naufraga e eu vou te explicar o motivo. Elisa Samúdio procura Bruno e diz: olha, eu não estava esperando. Eu estou grávida de você, pois eu só estou saindo com você nos últimos meses. Bruno leva um choque e fala para ela: momentinho, eu não quero filho agora, eu tô indo para a seleção, posso estar também indo para a Europa, você vai ter que abortar. Só que Elisa Samúdio foi taxativa: eu não vou abortar, eu tive o filho com você, nós vamos ter esse filho juntos. E foi aí que o goleiro Bruno, quando percebeu a negativa de Elisa Samúdio, resolveu terminar o relacionamento. Guarda bem essa data, 13 de outubro de 2009. Goleiro Bruno, juntamente com 2 amigos, guarda esse nome, Bola e Macarrão, atraíram Elisa Samúdio para o apartamento, obrigando-a a tomar substâncias abortivas. Ainda teriam batido em Elisa Samúdio e colocado um revólver em sua cabeça, ameaçando-a de morte, pois Bruno deixou taxativo que não queria que esse filho nascesse. Foi aí que, depois que Elisa passou por tudo isso, ela sai de lá e procura uma delegacia de polícia do Rio de Janeiro. Assista agora um vídeo que Elisa Samúdio gravou na frente da delegacia, onde ela registra boletim de ocorrência contra o goleiro Bruno e os seus 2 comparsas. Aí ele me ligou, era 2 horas da manhã, não, 1h48, me passou um rádio de uma ideia diferente. Aí eu falei: oi, quem é? Daí ele: fala, bebê. Quem é dele? Fala, bebê. Eu falei: fala, Bruno. Aí ele pegou e falou assim: tem como a gente conversar? Eu falei assim: conversar com você é difícil, porque você é uma pessoa louca, não sei do que você é capaz. A outra vez, você já viu o que aconteceu? Teve uma confusão no Barra Grill, que me agrediram. Não sei se foi ele que mandou, se não foi. Até então tá uma incógnita para saber se foi, se não foi. E ele falou assim: não, sai aqui na frente, vamos conversar. Saí, entrei na Cayenne dele, que ele trocou de carro, ele tá de Cayenne. Diz ele que não era dele, mas eu tenho convicções que é dele. Entrei na Cayenne, a gente ficou conversando um tempão. Aí do nada entra um cara, por um lado, Macarrão, amigo dele, que tem fotos no site da Globo, branquinho, que foi criado com ele de infância, desde infância. Um tal de Russo e um negão, só que então o negão foi sempre simpático, os mais folgados eram o Macarrão. E esse tal de Russo, que eles não são daqui, são de Minas Gerais, da cidade deles. E aí? Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim: você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim: não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Aí eu falei assim: se me matar é pior, porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim: aí ele pegou e falou: mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Aí ele pegou e falou assim: tá. Eu falei assim: tá bom, tá, eu tiro, o que você quer? Aí tá bom, vou te dar Citotec. Eu falei: Citotec não aborta com 5 meses, pra eu poder ganhar tempo. Até isso então tava calmo, tentando dialogar, e ele tava muito louco. Falou que fumou maconha a noite toda e que tava bebendo. Tava alcoolizado, bêbado e fumando maconha. Aí ele pegou e foi pra casa dele, me levou pro apartamento dele, me deu um monte de remédio pra dormir, uma bebida horrorosa, horrível, que eu não sei o que era, pra eu beber. Aí eu bebi, dormi, acordei agora, era 2 horas da tarde. Aí eles falaram: tá bom, sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei: tá bom. Aí ele falou assim: se você for na delegacia ou em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde tá cada uma, sei o nome de cada uma delas. Tinha algum deles armado? Tinha. Quem estava armado? O Russo. Inclusive tem digitais. E o Bruno, que pegou a arma na mão e enfiou na minha cabeça. Acompanhe agora o receio que Elisa Samúdio tinha de morrer após registrar boletim de ocorrência contra o seu ex-amante.
Medo não tenho, porque agora qualquer coisa que acontecer comigo, o culpado vai ser ele. Se eu cair, eu tropeçar, alguém quebrar um fio de cabelo meu, vai ser ele. Porque ele falou, se você for na delegacia registrar queixa contra mim, eu vou atrás de você, vou atrás da sua amiga. A delegada de polícia Maria Aparecida Malê, que era chefe da Delegacia da Mulher em Jacarepaguá, percebendo toda a complicação e o perigo que Elisa estava correndo, solicitou a medida protetiva de afastamento de 300 metros e a Justiça do Rio concedeu, ou seja, goleiro Bruno não poderia chegar perto de Elisa Samúdio. Nessa oportunidade, o goleiro Bruno divulgou uma nota à imprensa negando totalmente as agressões. Não é a primeira vez que ela inventa esse monte de mentiras para tentar me prejudicar. Da outra vez, não provou nada e não vai provar novamente, porque inventou essa história toda. Ela chegou ao ponto de ontem enviar e-mail para algumas redações de jornais do Rio, dizendo que eu faltei ao treino do Flamengo porque estava com ela. Mas eu compareci tanto aos treinos da manhã quanto da tarde, conforme todos os jornalistas presentes puderam confirmar. Por isso tudo decidi que só vou me manifestar através do meu advogado, que irá tomar todas as medidas cabíveis para impedir que ela continue tentando me prejudicar. Ela não se conforma porque já deixei claro que não quero nenhum tipo de relacionamento com essa mulher. Não vou dar a essa moça os 15 minutos de fama que ela tanto deseja. A criança de Elisa Samúdio nasceu no dia 10 de fevereiro de 2010 e ganhou o nome de Bruno, conhecido depois por Bruninho. Ela teve essa criança e foi morar na casa de uma amiga na cidade de São Paulo, se escondendo de Bruno. Bruno negava a paternidade e aí Elisa Samúdio contrata um advogado e entra com uma ação na justiça de investigação de paternidade do seu filho Bruninho. Mas o que eu vou te contar agora é impactante. Depois de algumas semanas, o goleiro Bruno, no Rio de Janeiro, consegue o telefone celular de Elisa Samúdio, começa a conversar com ela e convence fazer com que ela saísse de São Paulo, fosse ao Rio de Janeiro, ficar hospedada num hotel pago por ele e também na companhia do filho Bruninho de poucos meses. O goleiro Bruno passou novamente a ter contato com Elisa Samúdio e o garoto, o Bruninho. Só que, em 4 de junho de 2010, o goleiro Bruno convence Elisa Samúdio a viajar de carro para a cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais, onde Bruno tinha um belo sítio. Mas, na verdade, ela não foi convencida. A Polícia Civil de Minas conseguiu provar que ela foi sequestrada, mantida como refém, juntamente com o filho, obrigada a ir ao sítio de Bruno, na cidade de Esmeraldas, interior de Minas Gerais. Olha que situação! Elisa Samúdio, mantida refém no sítio de Bruno, na cidade de Esmeraldas, e Bruninho foi arrancado da mãe. Sumiram com o garoto, que posteriormente o delegado Edson Moreira de Minas Gerais conseguiu localizar o garoto numa favela em Ribeirão das Neves. Nas investigações que eu tive acesso, era patente que Bruninho era para ter sido morto, mas ainda não foi esclarecido o motivo que ele ainda continuava vivo e foi localizado pela Polícia Civil. Mas presta atenção nessas datas. 4 de junho de 2010, Elisa Samúdio já estava no sítio em Esmeralda. O filho Bruninho, raptado. Mas aí, ninguém sabia que ela estava sendo sequestrada, pois ela praticamente não tinha contato com ninguém. Só a amiga dela de São Paulo, que não conseguia contato com Elisa Samúdio, pois é óbvio, o celular dela foi arrancado pelos sequestradores. Mas olha que interessante. Um mês depois,
6 de julho de 2010, um homem procura a Rádio Tupi em São Gonçalo e dá uma entrevista bombástica. Esse homem alega que Elisa Samúdio estava morta e que um parente dele, menor de idade, de 17 anos, teria presenciado um homicídio. Ouça agora esse áudio desse homem que mudou totalmente o rumo das investigações. Ela foi desossada, tá entendendo? Bruno pagou 3 mil para um traficante. Esse cara transportou a garota para o traficante desossar. A menina foi desossada, tá entendendo? Tá enterrada, o Cleiton sabe, ele sabe, o garoto sabe também, o garoto viu onde tá. O garoto vai dar tudo. A hora que pegar o garoto, ele já falou que vai dar tudo, impressionar ele vai dar tudo. Tá entendendo? A garota foi desossada, foi enterrar os ossos da garota e concretaram. O menino vai dar tudo na hora. Ele já falou, olha que a polícia me apanhar, vou ser obrigado a dar tudo. Depois pegaram a garota, foram dar uma volta e não sei o que, eles enganaram a garota, botaram ela dentro do carro, Jorge já estava escondido no banco de trás. Quando a garota, ela sem perceber nada, tomou-lhe uma coronhada. Quem deu a coronhada? Jorge que deu. Ele mesmo falou pra mim, abriu o jogo. O garoto tá assustado. Ele falou, não, tio, foi eu que dei a coronhada, tá entendendo? O macarrão tava no volante. O Bruno contratou o cara pra assumir isso, o Cleito, pra levar o corpo até o cara que ia assumir, sumir com o corpo. Aí pagou 3 mil reais, tá entendendo? O cara desossou a mulher, a garota, tá entendendo? Enterrou e concretaram. Isso aí vai à tona se vocês paiar o Jorge, que tá lá na casa do Bruno. Ele vai dar tudo que ele já falou. O que ele queria, o problema é o seguinte, foi enchimento de cabeça. O macarrão que jogou isso na cabeça do garoto. Porque o Bruno só tem aquele tamanhozão grandão, mas é uma criança de mente. Aquele tamanhozão dele, que ele é só criancice. A chave toda é o menino, que ele já falou que vai dar tudo. A hora que a polícia botar a mão no garoto, ele vai dar tudo. Ele falou, tio, pai, não tô aguentando a pressão, vou dar tudo. Agora, o problema é que tem que ser rápido, porque senão o Bruno pode mandar o garoto para outro estado. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo porque o sentimento é muito forte, a dor é muito forte. E o sangue que tá no carro, acho que quer falar que o garoto entrou em atrito com a menina, que deu um soco na do garoto, da menina. Por quê? Eu tô vendo a situação do garoto tá quase ficando maluco. Ele tá assim, ó, como se estivesse acedado. Ele chegou lá em casa puxando a mala, como se estivesse acedado assim, ó, com os olhos regalados. O garoto tá espantado. Que a coronhada quem deu foi ele, que abriu o cérebro da garota, tá entendendo? E que realmente vai constar que o sangue que tá no carro é da menina. Só que eles estão armando como se fosse uma discussão no carro e que ele tivesse dado um soco no nariz da garota. A partir desse áudio, nessa entrevista lá em São Gonçalo, o delegado de polícia Edson Moreira, na época chefe do DHPP em Minas Gerais, ele fez o seguinte: ele estava investigando o desaparecimento de Elisa Samúdio no estado de Minas Gerais e do filho dela também. Mas o que ele pede? Ele pede que a polícia carioca tente encontrar esse garoto de 17 anos, que seria a peça-chave para saber da verdade ou não. Elisa Samúdio estava viva ou estava morta? Esse garoto de 17 anos, pasmem, era parente do goleiro Bruno. Veja o áudio que conseguimos, aonde ele declara o que aconteceu em Esmeraldas, Minas Gerais. Um dia tava eu, o Macarrão, a criança e o Bola. A criança, o Bruninho. Isso. E como é que foi o desenrolar do assassinato? Ela foi esquartejada, foi enterrada? Como é que foi? Esse negócio de esquartejar foi muita pressão na minha cabeça, esses negócios, coisa, mas ela, a única coisa que voltou dela mesmo foi que tirou só um pedaço da mão dela mesmo. Veja agora o segundo trecho dessas declarações desse rapaz, desse adolescente de apenas 17 anos. Aí pegou, foi assim, mas não foi esquartejada assim completamente o corpo dela. Ela tá o corpo dela inteiro. Só a mão dela que tá fora do lugar. Como é que foi cortada essa mão? Foi cortada com uma faca dessas brancas de açougue. Aí passou e tirou. Depois das declarações do sobrinho do goleiro Bruno, as peças começam a se juntar. O quebra-cabeça estava quase pronto. O delegado Edson Moreira chega à conclusão que realmente Elisa Samúdio foi assassinada
no dia 10 de junho de 2010, mas não foi na cidade de Esmeraldas, não. A morte dela teria ocorrido na cidade de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas como Elisa Samúdio foi morta, como ela morreu, como ela foi assassinada, volto a repetir, muita gente imagina que ela foi morta, teve partes do corpo seccionada e entregue a ferozes cachorros Rottweilers. Outras pessoas imaginam que ela teve o corpo seccionado e esse corpo foi colocado numa parede, chumbado com muito cimento e ela nunca foi encontrada. Isso não é verdade. Eu tive acesso a peças do inquérito policial. Entrevistei pessoalmente o delegado Edson Moreira algumas vezes em São Paulo, no programa A Tarde é Sua, da Sônia Abrão. E por isso, eu vou te contar agora a verdadeira história. Como Elisa Samúdio foi assassinada e por que o corpo dela não foi localizado e encontrado até hoje. No dia 10 de junho de 2010, Elisa Samúdio sendo mantida refém, sequestrada no sítio do goleiro Bruno. Macarrão, que era um amigo de infância e assessor do goleiro Bruno até aquela data, juntamente com o sobrinho do goleiro Bruno, de 17 anos, fizeram o quê? Mediante ameaça de morte, colocaram ela dentro do carro e saíram para dar uma volta. Eles pararam em uma determinada localidade onde já esperava um homem que estava dirigindo uma pequena moto de cor roxa. Marcos Aparecido dos Santos, guarde bem esse nome, conhecido popularmente por Bola. Quem é esse homem da moto roxa? Marcos Aparecido dos Santos é um ex-policial civil que foi expulso da polícia, pois teria aprontado muito quando ingressou nas fileiras da Polícia Civil. Mas todas as pessoas em Minas Gerais que trabalhavam com investigação, tanto Polícia Civil como Polícia Militar, alegam que ele havia se tornado um matador de aluguel. O tal de Bola, com sua moto roxa, foi levando, foi conduzindo o carro que estava Elisa Samúdio, Macarrão e o sobrinho de 17 anos. E eles foram para onde? Foram para a casa de Bola, na cidade de Vespasiano. O carro dirigido por Macarrão para em frente à casa de Bola e Elisa Samúdio é obrigada a entrar na sala onde morava o ex-policial civil. A cena do crime eu vou te relatar agora e tem como base o inquérito policial que foi presidido pelo delegado Edson Moreira. Eu tenho aqui essa silhueta que nós vamos indicar que seria Elisa Samúdio. Ela entra na sala, o Bola estava lá, que é um homem, estatura mediana, corpo meio gordinho, cabelos grisalhos e uma falha no dente. E o Bola começa a conversar com Elisa Samúdio. E em dado momento, ele pergunta: Elisa, você é usuária de drogas? Elisa diz que não. Aí Bola pede para ela estender as mãos. Ele queria olhar as mãos de Elisa, pois geralmente quem usa droga tem algumas marcas de drogas nas mãos. Só que nesse momento, eles chamam o Macarrão e eles amarram as duas mãos de Elisa. Um ambiente de grande tensão. O que vai acontecer com essa mulher ainda ninguém sabia. Nem Macarrão e nem o sobrinho de 17 anos. Bola é um homem extremamente frio e calculista. E em dado momento, nessa conversa com Elisa Samúdio, ele faz o quê? Ele dá um golpe
e fica nas costas de Elisa. E nesse momento ele agarra e aperta com ambas as mãos o quê? Esta região do pescoço de Elisa Samúdio. O relato que eu vou te contar agora é o relato que o sobrinho deu à Polícia Civil. Ou seja, o sobrinho presenciou essa cena. No momento em que Bola agarrava, esganava o pescoço de Elisa Samúdio, o sobrinho de 17 anos viu a moça com o olho totalmente esbugalhado, a língua saindo para fora, e em dado momento ele relata, uma espuma começa a sair de dentro da boca de Elisa Samúdio, e em dado momento a moça desfalece e cai ao chão. Tanto o Macarrão como o sobrinho ficaram realmente espantados com a violência empregada por Bola para matar com as mãos Elisa Samúdio, que estava no chão, totalmente desfalecida. Bola, muito calmo, disse para eles o seguinte: fiquem tranquilos, pois eu vou desaparecer com os restos mortais de Elisa Samúdio. É óbvio que ele ganhou um bom dinheiro para realizar esse assassinato. Mas foi aí que Bola pediu para que aquelas pessoas saíssem da sala e permanecessem do lado de fora da casa por alguns instantes. E foi isso que Macarrão e o sobrinho do goleiro Bruno, de 17 anos, de nome Sérgio Rosa, fizeram. Atenderam um pedido do ex-policial civil, o Bola. Passado alguns minutos, Bola sai da porta da sala e chama os dois para conversar. Só que ele, em tese, carregava em uma das mãos o quê? A mão que seria de Elisa Samúdio, ou seja, um pedaço de carne ali sangrando, que foi arremessado na parte lateral da casa, aonde o Bola criava cães Rottweilers de grande porte. E naquele momento em que um pedaço de carne cai na frente dos cachorros, é óbvio que eles começaram a devorar aquele pedaço de carne com muita rapidez, o que na verdade trouxe um ambiente de terror para aquelas pessoas que estavam assistindo aquela cena. Mas tem um detalhe impressionante: foi o menor de idade Sérgio Rosa, primo de Bruno, que ficou impressionadíssimo com essa cena. E Bola fez acreditar que iria seccionar todo o corpo de Elisa Samúdio, entregar aos seus cachorros e assim jamais o corpo de Elisa Samúdio seria encontrado por alguém. É importante fazer um recorte nessa história agora. Esse sobrinho de 17 anos, chamado Sérgio Rosa, ele ficou impressionado. Por quê? Primeiro que ele viu Elisa Samúdio sendo morta. Depois ele acreditou na história que foi cortada uma das mãos de Elisa e entregue aos cachorros famintos. E isso, quando ele volta para a cidade do Rio de Janeiro, ele passa a ter sonhos escabrosos. Ele passa a ter uma voz na cabeça que relembrava da morte de Elisa Samúdio. E aí, ele estava com uma tormenta muito grande na cabeça. E sabe o que aconteceu? Na casa do tio dele, ele resolve desabafar, porque ele não aguentava mais conviver com aquela cena e não poder contar para ninguém. E foi aí que você já ouviu o áudio do tio, que resolveu ir na Rádio Tupi e contar o que o sobrinho havia contado. Entenda uma coisa: quando o delegado tem todas essas informações, o delegado, juntamente com a sua equipe e a perícia técnica de Minas Gerais, vão à casa de Bola. Bola é preso e uma grande perícia é feita dentro da residência e toda a propriedade do Bola. Mas olha que curioso, levaram luminol, levaram equipamento sofisticado para tentar localizar inicialmente manchas de sangue que seriam de Elisa Samúdio.
Mas depois de horas e horas de perícia, nenhuma gota de sangue foi localizada, principalmente com o luminol, nada foi localizado, nenhum resto mortal foi localizado e muito menos os cachorros demonstravam em sua pelagem qualquer detalhe de vestígio de sangue humano. Olha que interessante, a perícia rastreou toda essa casa e não tinha um vestígio sequer de Elisa Samúdio. Mas aí chega a pergunta, ela foi morta? Foi morta, pois 2 testemunhas oculares afirmam que Bola matou essa mulher. Mas aqui vale um recorte novamente. Bola jamais confessou o assassinato. Macarrão e o sobrinho confirmaram a morte, principalmente o Macarrão, no tribunal do júri. Mas Bola sempre negou, mas no final foi condenado pelo assassinato. Mas a pergunta que quer calar é a seguinte: espera um pouquinho, Lordelo. Ela foi morta, mas onde está Elisa Samúdio? Esse é a chave, o mistério dessa história. Mas antes de eu te contar aonde estariam os restos mortais de Elisa Samúdio, eu preciso te mostrar essa folha. Naquela oportunidade, a Justiça Criminal Mineira entendeu que realmente estava provado que Elisa Samúdio foi assassinada. E mesmo sem o encontro do corpo, a Justiça Mineira mandou lavrar no cartório a certidão de óbito de Elisa Samúdio. Mas olha que interessante, raríssimos casos no Brasil de pessoas desaparecidas, aonde a polícia e a justiça comprovam que a pessoa ou desaparecido foi morto. E nesse caso de Elisa Samúdio, lavrada a certidão de óbito. E na certidão de óbito, a causa-morte constou: morte por asfixia mecânica, na modalidade esganadora. Bom, você até agora sabe de uma maneira muito detalhista como Elisa Samúdio faleceu, mas eu vou te contar agora qual é a maior possibilidade, aonde está o corpo de Elisa Samúdio. A Polícia Civil, do DHPP de Minas Gerais, acredita que houve a encomenda da morte de Elisa, Bola foi contratado. E eles acreditam que aquela região de Vespasiano, que é uma região onde tem muita área de mata, então eles acreditam que Bola, por ser considerado um matador profissional, dias antes deve ter cavado o quê? Uma cova. E depois de matar Elisa Samúdio, ele inventa uma história que iria seccionar o corpo de Elisa e jogar aos cães. E ele teria simulado essa remessa da mão de Elisa Samúdio, que a Polícia Civil de Minas Gerais não acredita que era a mão de Elisa Samúdio, e sim um pedaço de carne já preparado pelo assassino para impressionar aqueles que pagaram pelo serviço de homicídio. Então, provavelmente é a conclusão da Polícia Civil de Minas Gerais que, com a ida, quando foi embora Bola e o sobrinho do goleiro Bruno, o que teria feito o assassino? Recolhido o corpo de Elisa Samúdio, que não despendeu de uma gota de sangue, pois ela foi morta mediante asfixia na modalidade esganadora. E aí, ele teria que ter somente o trabalho de levar o corpo de Elisa numa mata, e a mata é muito extensa naquela localidade, colocou ela na cova, cobriu a cova. E por que Elisa Samúdio não foi encontrada até hoje? Entenda uma coisa, somente o assassino condenado, o Bola, sabe a localização. E o Bola, no tribunal do júri, negou veementemente ter matado Elisa Samúdio, mas mesmo assim foi condenado. Ou seja, o paradeiro de Elisa Samúdio somente o assassino sabe. E se ele não revelar até sua morte, jamais o corpo de Elisa Samúdio vai ser localizado.
Marcos Aparecido, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão, mais 3 meses de cadeia. 19 anos pelo homicídio de Elisa Samúdio e 3 anos pela ocultação de cadáver da vítima. E aí, o que você achou dessa história real? Tenho certeza que na época você acompanhou e ainda está no imaginário a morte de Elisa Samúdio. Mas eu queria saber sua opinião aqui nos comentários. Qual versão você acredita? Você acredita que Elisa Samúdio foi realmente morta, corpo seccionado e dado aos cachorros do Bola? Ou você acredita que ela foi chumbada na parede e a polícia não conseguiu localizar por causa da quantidade de cimento? Ou você concorda com a versão da Polícia Civil do DHPP de Minas Gerais, que ela provavelmente foi enterrada numa cova na região da cidade de Vespasiano? Qual é a versão que você acha que é a verídica? Gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários. Bom, mas chegou a hora de eu te fazer um pedido. Você que está assistindo aqui o canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello, dá um like, ative o sininho de notificação, começa a seguir o nosso canal, que é importante para a gente. E eu peço que você compartilhe essa história com as pessoas que você sabe que gosta de histórias policiais reais contadas aqui pelo Jorge Lordello, e até o vídeo da semana que vem.